Boa tarde, meus queridos. Hoje é domingo. São exatamente aí uns 5h15 da tarde. Aqui no Nordeste, né? Para vocês já são 6h15. Vamos lá. Falar um pouco sobre seladora. Vim preparar 3 motos hoje aqui. Já preparei, são essas 3 peças. São 3 motos diferentes. Já estão preparadas para aplicar Prime, certo? Então, vou resolver gravar esse vídeo para vocês. Tô sozinho e gravar sozinho é sempre complicado, não é isso? Vamos lá. Primeiramente, como identificar uma peça de plástico da que não é plástico puro? Ou seja, essa aqui é plástico puro, certo? Ela vem na moto, ela não vem pintada. Olhem aqui, ó, dentro dela. Vocês vão perceber aqui, ó, dentro dela, ó, o plástico bem uniforme, sem falhas, beleza? Já aqui, ó, aqui a aplicação de tinta poliéster, tanto que ele é bem carrasquentozinho. Inclusive, porque tá na câmera, mas ele tem umas pérolazinhas, tá vendo? Pérola essas cujo vai esse lado aqui, ó. Isso aqui é um preto perolizado de fábrica da Suzuki. Então, quando eles vêm pintando, eles têm que pintar a borda. E automaticamente a tinta voa aqui, ó. Certo? Então, é praticamente impossível, certo? Vocês não perceberem isso. E essa aqui tá mais comprovado ainda, tá vendo, ó? A cor do plástico é cinza. Isso aqui preto, ó, é a tinta que eles jogam, ou seja, numa grande maioria de peças a fábrica ela não pinta por dentro, por completo. Dá só aquela névoazinha e por aí você tira. Agora, por que ela tá aqui no meio dessa? Essa peça foi recuperada aqui por mim, ó. Ela veio quebrada ao meio. Aqui só alguns repasses de massa que eu dei, ó. Certo? Tá lixado na 320 de água. Então vamos lá. Tô até descalço, pessoal. Vou até calçar um chinelo aqui. Vou filmar a minha oficina pra vocês aqui, ó. Tá uma bagunça danada. Vou pegar outro chinelo aqui, ó. Todos esses tanques são meus para recuperar, certo? Todos são meus. A bancada aqui tá uma bagunça. Amanhã o moleque me ajuda a arrumar. Esse tanque aqui é de uma viragozinha. Eu pintei, ó. Tá vendo? Falta polir para entregar. Então vamos lá. Esse é o segredo agora. Aqui é plástico, certo? Aqui está o plástico puro. Aqui é plástico e aqui é a tinta, beleza? E agora, o que é que eu devo fazer aqui? Aplicar só seladura aqui? Não. Essa peça aqui está na lixa 220, ó. Entendeu? Se eu lixasse ela todinha por completo e deixasse ela assim, ó, e ficasse na lixa 220, vamos virar aqui para ficar melhor para vocês. E deixasse ela todinha assim no plástico puro, porém que lixado na 220, não precisa aplicar seladora, porque o próprio arranhão, certo, da lixa, quando o Prime entra nele, ele faz tipo um alicerce de casa, aquela sapatazinha da casa, certo? Então ele vai enraizar por dentro e vai segurar o de cima. Por isso que não aplico o Prime aqui, entendeu? Também aqui, ó, aqui eu não vou aplicar seladora, certo? Que está na 220, ó, entendeu? Então eu posso aplicar um Prime sem sombra de dúvidas, que não vai me dar nenhum problema. Já essa daqui, ó, praticamente Prime e está na 320 de água. Então eu vou aplicar seladora aqui e vocês vão ver como é que se aplica seladora, certo? E vamos desvendar alguns mitos aí. Então você já sabe como identificar, certo? A peça de plástico e a peça que foi pintada. Mas China, se porventura eu aplicar seladora numa peça dessa aqui, ó, vamos supor que não tenha quebrado o filme, certo? E aparecido o plástico. Vamos supor que eu passei apenas uma lixa 600 aqui e ficou todo pretinho. China, eu pensei que era plástico e joguei uma seladora. Tem problema? Não. Desde que o único problema que vai te dar é a seladora batendo na tinta, certo? Na grande maioria das vezes, aí em torno de 70%, a probabilidade de a tinta ela engelhar.
Porém que, se você jogou e a tinta não gilhou, pode continuar o processo de aplicar primer, que não vai te dar problema nenhum. Nem problema instantâneo, nem problemas futuros, certo? Porém que eu acho um pouco meio difícil você aplicar seladura aqui e a tinta não te dá nenhuma reação. Algumas vezes pode acontecer que não, certo? Mas aí 70% das vezes acontece esse tipo de problema, vai engelhar. Tranquilo? Então, você já sabe que aqui não precisa seladura porque está na 220. Ah, mas se eu deixasse aqui na 220 eu precisaria de seladura? Não. Mas se você lixar essa peça aqui na 220, vai ficar, o lapão de lixo vai ficar tão grande, por ela ser plástico puro, certo? Aí a lixa agride demais a peça. Tanto que se você for filmar aqui para vocês, ó, olha a quantidade de arranhão que tem aqui, ó. E foi numa 320 de água, então, ou seja, a lixa no plástico, ela, como é que eu posso explicar a vocês? Ela tem uma agressão maior no plástico puro, beleza? Então não compensava você passar 220 aqui. Vamos supor que você não tenha seladura para plástico. Ah, não tenho não seladura não, então eu vou meter a 220 e vou aplicar o primer. Mas não compensa, é melhor você ter a seladura, porque vai ficar muito arranhado. Você vai ter que dar muito primer para tampar. E excesso de primer dá fervido. Então você ia arrumar uma dor de cabeça. Então é bom ter seladura. Agora vamos falar um pouco sobre seladura. Deixa eu pegar aqui. Tá vendo, pessoal, como é difícil gravar? Essa seladura aqui eu compro ela a granel. Ela já vem nessa garrafinha aqui, certo? Ela é incolor. China, eu posso pegar uma peça de plástico, que nem essa daqui nova, passar uma lixa 1200, aplicar a seladora e entrar com verniz? Pode. Pode. Porém que 50% de chance de dar um problema futuro. E 50% não. Então esse é um risco que você vai querer correr ou não, certo? E essa seladora é incolor, ela é igual água, mas tem seladuras marrons, pretas, não importa a cor, entendeu? Cada fabricante eles desenvolvem um produto e na grande maioria das vezes eles mudam a cor, certo? Então eu vou usar. Como é que se aplica isso? Isso vocês vão verem agora. Eu só vou preparar aqui agora, vou aplicar nessa peça aqui, vou explicar como se aplica, beleza? E sucessivamente eu vou aplicar um primer nessas peças aqui, ó, certo? Então, eu estou falando isso com convicção porque eu trabalho nisso há muito tempo e graças a Deus até agora não me deu problema nenhum, certo, pessoal? Então eu vou finalizar esse vídeo aqui, vou deixar tudo prontinho e vou gravar outro. Quando for postar para vocês, eu vou emendar os vídeos, porque é muito chato gravar sozinho. Então, está aí as 3 peças, 3 motos diferentes. É isso aí, pessoal. Tamo junto.